Eu sou o pastor André, eu tenho uma palavra hoje de ânimo, uma palavra cheia do poder de Deus, uma palavra com unção que vai trazer um quebrantamento para a tua vida. Salmos 91, aquele salmo que todo mundo tem aberto como escudo dentro da sua casa. É ou não é? A Bíblia diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Aquele que vive na sombra do Onipotente. Por que eu fiz esse vídeo debaixo de uma árvore? Hoje, apesar de não ter um sol bom, mas quando a gente está debaixo de uma árvore, a gente fica debaixo de uma sombra. E é sobre essa sombra que eu quero falar para ti. De repente você está debaixo de uma sombra que não é da parte do Senhor. De repente você está debaixo de uma sombra de opressão. Você está debaixo de uma sombra de discórdia. Você está debaixo de uma sombra onde vai ter separação. Você está debaixo de uma sombra de morte, uma sombra de caos. Mas eu quero falar para você hoje: vem para baixo da sombra do Todo-Poderoso, debaixo da sombra do Onipotente, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que para Ele nada é impossível. Quando a gente está debaixo de uma sombra, a gente o sol, ele não nos queima. O sol, ele não tem alcance sobre a nossa vida. E é sobre essa sombra que eu quero falar para você. A sombra do Onipotente, aonde você pode descansar, aonde você, pela fé, pode crer que Deus ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele prometeu na sua vida. E Ele diz mais: sobre o Eterno, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do passarinheiro, o laço ardiloso e da praga mortal. Hoje nós temos aí uma epidemia, uma praga, algo que está destruindo famílias, está matando sim, está trazendo caos para dentro da nossa casa. Mas eu quero dizer para você hoje, o laço do passarinheiro não é só isso. O laço do passarinheiro, aonde Deus nos livra, é aquele laço que nos tira da presença de Deus. E eu quero te pedir uma coisa hoje: você está vivendo a vontade de Deus? Ou você caiu no laço do passarinheiro? Porque muitas e muitas vezes o inimigo tenta lançar esse laço do passarinheiro sobre a nossa vida para fazer nós sair da vontade de Deus, para fazer nós sair debaixo da sombra do Onipotente. Porque quando a gente sai da sombra do Onipotente, tudo que está fora dessa sombra nos alcança. De repente a separação te alcançou, de repente a doença te alcançou, de repente o caos alcançou a sua mente. Eu quero te pedir hoje, você pode sim aceitar Jesus e vir para baixo dessa sombra do Onipotente, aonde nada vai te abalar, aonde nada vai entrar, aonde nada vai trazer caos para dentro da sua mente, aonde você vai conseguir confiar no seu Deus. De repente você não está confiando mais em Deus, de repente você perdeu aquele prazer de confiar em Deus, de repente você não lembra mais da fidelidade dele que dura para sempre. Mas a palavra de Deus diz que a fidelidade dele está só ao redor dele. Em Salmos, se eu não me engano, a Bíblia diz assim, que a fidelidade do Senhor está ao seu redor. Aonde que é ao redor dele? Na sombra do Onipotente. De repente você não sente mais, você não consegue mais confiar em Deus, porque você não está debaixo dessa sombra. Porque você não está debaixo dessa presença. Você não está debaixo dessa unção, da glória de Deus. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugia. A sua fidelidade é escudo e armadura. Em Mateus, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas e quantas vezes eu quis te trazer debaixo das minhas asas. Eu quis te trazer para debaixo da minha sombra. E eles não aceitaram. Quantas e quantas vezes Deus está te chamando, ou Deus já te chamou: vem para baixo da minha sombra, vem para baixo da sombra do Onipotente.
Vem para perto de mim, porque perto de mim a minha fidelidade é para sempre. E você saiu da presença de Deus. Hoje eu quero fazer um pedido do Senhor para a tua vida. Volte. Volte, você tem chamado. Você tem uma palavra profética sobre a sua vida. E Deus, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. O 5 diz assim: não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateiramente nas trevas. Não temas a nenhuma peste que se move sorrateiramente nas trevas. Nem a demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Deixa eu falar para você, no meio dessa pandemia, no meio desse caos, você e a sua casa não vai ser atingido. Você e a sua casa não vai ser atingida se você estiver debaixo da sombra do Onipotente. Somente os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmastes, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Os anjos do Senhor estão ao teu redor. Os anjos do Senhor estão ao teu favor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão em nosso favor, mas para que haja salvação. E eu quero te falar uma coisa. Jesus está louco para que haja salvação na sua casa. A Bíblia diz que há festas nos céus quando um pecador se arrepende do seu pecado. E entra a salvação sobre a casa dele. Entra a salvação sobre a vida dele. Deus, ele vai colocar anjos sim para te guardar. Mas o maior e o melhor que ele quer para você é a salvação da sua alma. É a salvação da sua família. É a salvação da sua casa. Nenhum mal te alcançará e desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre leão e víboras. Pisoteará o leão forte e a serpente a mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois este conhece o meu nome. Você conhece o seu Deus? Você conhece quem é o seu Deus? Você conhece o poder que tem o seu Deus? Você conhece a aliança que você tem com o seu Deus? Se você conhece, não temas. Não temas mal algum, porque Ele está contigo. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não terei mal algum, não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está comigo. Sempre que chamar pelo meu nome, eu te responder-te-ei e estarei sempre com Ele. Nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que ele seja devidamente honrado. Então não se preocupe com as tribulações, não se preocupe pelo que você está passando hoje, porque Deus ele vai te resgatar e Ele ainda vai te honrar. A Bíblia diz assim que toda a vergonha Deus transforma em honra dupla. Então se prepare. Se de repente você foi pego pelo laço do passarinheiro, se de repente você saiu da presença de Deus, se de repente você saiu da sombra do Onipotente, volte hoje. Aceite Jesus hoje. Entregue a sua vida hoje. Porque toda a vergonha que você passou, Deus vai transformar em honra dupla em sua vida. Eu o contemplarei com vida longa e revelarei a minha salvação. Assim diz o Senhor. Nos próximos dias, Deus vai colocar os anjos dele em teu favor, para te livrar de todo mal, para livrar você de todo caos, para trazer você para a sombra do Onipotente, para que haja salvação na sua vida e na sua casa, para que se cumpra aquela palavra que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Amém?